Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos documentos cristãos mais antigos que existem, a primeira carta aos Tessalonicenses. E veja bem, isso aqui não é só um texto antigo, tá? É uma resposta urgente a um problema humano muito, muito profundo. Um problema que mistura esperança e perda. Bora entender essa história? Pensa só na seguinte situação: viver com a promessa de um evento assim incrível, transformador. E aí, de repente, antes que esse evento aconteça, alguém que se ama muito morre. Era exatamente essa questão, sabe? Uma questão angustiante que a comunidade de Tessalônica estava enfrentando. Uma dúvida que, no fundo, abalava a própria base da fé que eles tinham. Para a gente conseguir entender essa carta, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para Tessalônica, por volta do ano 50 depois de Cristo. Pensa num porto romano super movimentado lá na Grécia Antiga, e foi bem ali, no meio daquela agitação toda, que uma nova e assim bem vulnerável comunidade cristã estava nascendo. E o pior, já enfrentando uma baita hostilidade desde o comecinho. E a história deles, olha, começou como um verdadeiro furacão. Paulo chega, começa a pregar e, de repente, uma igreja floresce, formada principalmente por gente que não era judia. Só que a oposição foi, tipo, imediata e tão violenta que ele teve que fugir, assim, às pressas. Ele simplesmente deixou para trás essa comunidade que mal tinha nascido. Dá para imaginar a preocupação dele, né? A ponto de ele mandar o amigo Timóteo de volta só para checar se eles ainda estavam firmes, se ainda estavam de pé. Vamos tentar nos colocar no lugar deles por um instante. Eram pessoas recém-convertidas, sabe? E já de cara sofrendo perseguição por causa da nova fé. E para piorar, o mestre, o cara que guiou eles, simplesmente sumiu, teve que fugir. Eles estavam completamente sozinhos, isolados e sob uma pressão, nossa, uma pressão gigantesca. E aí, no meio desse cenário todo de medo e de incerteza, surge um problema ainda mais fundo. E esse não vinha de fora, da perseguição. Era uma crise de fé que estava crescendo por dentro, sabe? E o estopim para isso? A morte de alguns dos seus próprios membros. Essa era a pergunta que estava na cabeça e no coração de todo mundo ali. Pensa bem, eles acreditavam que Cristo ia voltar. Mas, e agora? Alguns deles morreram antes disso acontecer. A grande dúvida era essa: será que eles perderam a promessa? Será que eles ficaram em desvantagem só por não estarem mais vivos para ver esse grande dia? E olha, é muito importante a gente entender isso aqui. Não era um debate filosófico, uma discussão teórica, sabe? Não. Era a dor real de pessoas de luto pelos seus amigos, pela sua família. Gente apavorada com a simples ideia de que seus entes queridos pudessem, de alguma forma, ter ficado de fora da salvação final. Já que ele não podia voltar pessoalmente, Paulo faz a única coisa que estava ao seu alcance. Ele escreve. Lá da cidade de Corinto, ele manda uma carta. Uma mensagem pensada exatamente para isso, para cruzar a distância e falar direto ao coração daquela crise que eles estavam vivendo. E o valor histórico dessa carta é simplesmente imenso. A gente está falando, possivelmente, do primeiro escrito de todo o Novo Testamento. É como se fosse uma janela no tempo, sabe? Uma janela incrível que nos deixa espiar as crenças e o dia a dia de uma das primeiríssimas comunidades cristãs. E as motivações do Paulo para escrever como a gente vê aqui revelam muita coisa. De um lado, a gente percebe aquele cuidado de pastor, sabe? Um alívio enorme quando ele ficou sabendo por Timóteo que a fé daquela galera continuava forte. Mas, por outro lado, havia uma urgência, uma necessidade de corrigir essa confusão sobre a volta de Cristo antes que isso acabasse com a esperança de todo mundo. E aí que a gente chega no coração da carta. Paulo não manda só palavras de conforto, não. Ele dá para eles uma visão completamente nova, uma revelação, algo pensado exatamente para arrancar o medo e colocar a esperança no lugar. É exatamente aqui que toda aquela tensão da comunidade finalmente encontra uma solução. Lá no capítulo 4, o Paulo vai direto ao ponto. Ele encara de frente aquela pergunta agonizante deles e responde com uma das passagens mais vívidas e cheias de consolo de tudo que ele já escreveu. Presta atenção na força dessas imagens. O próprio Senhor descendo dos céus, um grito de comando, e aí vem o ponto crucial. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Só depois é que os vivos se juntam a eles. Essa ordem dos eventos, gente, é a chave de tudo. Então, vamos quebrar isso em partes para ficar bem claro. A sequência é essa. Passo 1. Cristo desce. O Senhor retorna do céu com esse brado de comando. Passo 2.
Os mortos em Cristo ressuscitam, ou seja, os que já faleceram são ressuscitados primeiro. E só então, passo 3, os vivos são arrebatados. Os que ainda estão vivos são reunidos com eles. Essa ordem não é por acaso, ela é totalmente intencional e cheia de significado. E aqui está o ponto central, a grande resposta que finalmente trouxe paz para o coração daquela gente. Longe de estarem em desvantagem, os que já morreram na verdade têm um lugar de honra nesse evento todo. A mensagem é clara, ninguém fica de fora, ninguém perde. Vivos e mortos, todos eles vão se reunir com Cristo, juntos. Só que a carta não termina aí não. Ter essa esperança não era só para deixar o coração quentinho, para eles se sentirem melhor. Era para mudar completamente o jeito que eles viviam o dia a dia, ali, no aqui e agora. Vamos ver então como essa crença no futuro deveria transformar a vida deles no presente. Essa comparação aqui resume bem essa virada de chave. Aquele medo, o luto, a confusão, tudo isso tinha que dar lugar a uma nova atitude. Qual? Consolar uns aos outros com essa nova verdade, viver uma vida de fé e amor e, claro, permanecer sempre atentos, sempre esperançosos. No fim das contas, o objetivo de Paulo era duplo. Primeiro, era algo bem imediato, dar conforto, um abraço pastoral naquela comunidade que estava de luto. E segundo, um objetivo maior, estabelecer uma das bases, um dos pilares da esperança cristã, que é essa crença na ressurreição e na reunião final de todos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Como é que uma crença sobre o futuro, seja ela qual for, acaba moldando as nossas ações hoje? Como ela define nossas prioridades e até o jeito que a gente lida com a perda no presente?